Olá, hoje nós vamos, na aula 4 trabalhar com sistemas de amortização de empréstimos, o sistema americano e o sistema alemão. A ideia no curso de Ciências Contábeis de mostrar os regramentos desse sistema é porque se vocês contraírem um empréstimo com bancos americanos ou alemães, por exemplo, pode ser que o pagamento da dívida siga esse tipo de proposta ou de regramento. Por isso que nós temos aqui no nosso curso, né, mostrar essas tendências e vocês vão ver que o regramento segue procedimentos parecidos com o que é feito aqui no sistema francês no Brasil. Então, nós vamos agora compartilhar nossa tela. Entrou aqui a tela, onde nós temos os exercícios extraídos da lista de teoria e exercícios. Eu lembro que o exercício 1, ele tem o regramento dos 6 tipos que a gente vai estudar aqui no curso. E a gente colocou em destaque o D e o E, porque é o regramento da aulinha de hoje. Então, vamos começar com o sistema americano de amortização de empréstimos, que se caracteriza por possuir juros fixos, juros constantes. A gente sempre calcula os juros através dessa formulinha. A gente apanha o PV, que é o valor financiado, o present value, o valor presente, e multiplica pela taxa. E aí, quando a gente vai fazer o preenchimento do demonstrativo da dívida, a coluna dos juros são sempre fixas ou constantes. De posse dos juros, a gente agora vai ter a coluna dos pagamentos ou das prestações. E aqui na formulinha está escrito que os pagamentos, a gente faz os juros da primeira até a penúltima. Então, a primeira, a segunda, até a penúltima parcela paga-se apenas os juros. Quando chegar nos juros, no último instante, nós vamos ter, então, nas prestações, juros mais o principal. A gente faz esse demonstrativo por coluna, a gente está apresentando aqui as colunas. A coluna das amortizações é também simples de entender. A gente não amortiza nada na primeira, na segunda, até a penúltima. Então, a gente vai ter amortização zero. Nada é abatido da dívida. E quando chega na última, no último momento, a gente vai pagar ou vai amortizar o PV, que é o valor da dívida. Quanto ao saldo devedor, é um regulamento que segue em todos os sistemas, que é o saldo da linha anterior menos a amortização, quanto que a dívida vai sendo abatida período a período. Então, antes da gente perceber esse regulamento, nós vamos fazer agora uma demonstração com números. Aqui no exercício 3, nós temos os mesmos dados que já foram trabalhados em aulas anteriores. Aqui eu tenho um terreno avaliado em R$ 75 mil, que vai ser quitado, saldado com uma dívida de 20%, e mais 5 prestações, 5 pagamentos mensais, a uma taxa contratada de juros de 1,18% ao mês. Pede para fazer o demonstrativo completar essa dívida seguindo o regulamento do sistema americano, que a gente acabou de mostrar aqui as formulinhas, e agora a gente vai elucidar essa tabela. Então, aqui na tela está aparecendo aqui os juros constantes ou fixos, e eles são tirados de acordo com a definição, fazendo a multiplicação do valor financiado, 60 mil, vezes a taxa de juros. Então, a gente faz a conta. Inicialmente, a taxa de juros divide esse número 1,18 por 100, essa conta dá 0,018, e quando multiplicar por 60 mil, os 708, a gente completa toda a coluna dos juros fixos. Quanto às prestações, a gente percebe que a primeira, a segunda, até a penúltima, ou seja, até o quarto instante, é 708. Por quê? Porque a gente paga apenas os juros. Quando chega na última, paga os juros mais o principal. Então, a soma 60 mil mais 708 está colocada aqui na última prestação, no último pagamento. Já completamos 2 colunas aqui para o sistema americano. Agora a gente vai mostrar a coluna da amortização, quanto que a dívida vai sendo abatida período a período. A gente percebe que não abate nada, é zero da primeira até a penúltima prestação. Então, aqui, A1, A2 até o A4 é zero, e quando chega na última, abate o principal, abate o valor de PV.
quanto ao saldo devedor, que ele segue um regramento, digamos assim, universal, nós temos que o saldo devedor é sempre o saldo da linha anterior menos o que está sendo amortizado. Então, 60 mil menos 0, 60 mil, na linha 1 fica 60 mil, na linha 2, 60 mil menos 0, 60 mil, e assim vai indo. Quando chega na linha 5, 60 mil menos 60 mil, 0. É um sistema bem rápido, fácil de assimilação. Quanto ao regramento agora do sistema alemão, nós vamos apresentar agora as características dele. E no sistema alemão, nós temos também o preenchimento do demonstrativo feito por colunas e as formulinhas, a metodologia é diferente. Nós temos agora prestações fixas. Não é como no sistema francês, que as prestações são fixas usando uma outra formulinha. Aqui a formulinha utilizada é essa que aparece aqui indicada. E alguém poderia falar assim, bom, estou vendo que nessa fórmula, né, o numerador é PV vezes I, e o denominador poderia eventualmente ter alguma condição de existência. Por exemplo, se ele é 1 menos esse número, o que acontece quando esse número for igual a 1? Esse número seria igual a 1 quando a taxa praticada de juros fosse 0. Mas se a taxa de juros é 0, não há necessidade de fazer esse tipo de cálculo. Porque taxa 0 significa que a dívida ela é abatida pegando o valor total e dividindo pelo número de parcelas. A gente tem, por exemplo, 100 mil para pagar em 10 parcelas sem juros, a gente paga 10 mil por mês, 10 vezes 10, totaliza os 100 mil. Aí não precisa desse regramento. Mas no sistema alemão, existe uma ordem para fazer o preenchimento do demonstrativo. A primeira coluna são as prestações, aqui tem a formulinha, envolve o valor financiado PV, a taxa de juros I e o número de parcelas N. A partir daí, nós vamos preencher a coluna dos abatimentos, das amortizações. Nós temos uma fórmula específica para a primeira amortização, que são as prestações, menos PV vezes I, dividido por 1 menos I. Então, a gente já percebe que não dá para calcular inicialmente as amortizações e depois a prestação, porque dentro da fórmula das amortizações aparece o valor das prestações. Mas essa é apenas a primeira. As demais amortizações, a segunda, a terceira e a quarta, seguem esse regramento. A segunda amortização seria a primeira amortização dividido por 1 menos I. A terceira amortização é a segunda, a anterior, amortização dividido por 1 menos I, e assim a gente vai preenchendo todas as amortizações, todo o abatimento da dívida. Quem tem a amortização, aí consegue construir o saldo devedor, que é o saldo da linha anterior, menos a amortização completa, a terceira coluna, a coluna do saldo devedor. E, para completar o demonstrativo, a coluna dos juros, o ganho financeiro do banco, por exemplo, que está propiciando esse financiamento, é uma conta de menos. A gente faz a prestação menos a amortização no período. Então, prestação menos amortização lança os juros. O que é curioso nesse sistema é que as prestações são fixas. A amortização ela vai crescendo, de modo que o pagamento de juros, o usuário vai vendo que ele vai caindo, e quando chegar na última, ele paga 0 de juros. Isso acontece sempre. E nós vamos mostrar agora isso em números. Eu lembro que o enunciado aqui, ele continua sendo o mesmo, para a gente poder comparar as tabelas. Então, continua sendo um terreno de 75 mil, para ser vendido com 20% de entrada. Por isso que, quando a gente faz o abatimento da entrada, a gente vai mostrar que o que a gente vai ter no saldo financiado é 60 mil. Tem o número de parcelas 5 e tem o número para os juros trabalhados, que é 1,18% ao mês. Então, aqui no sistema alemão, a gente começa com esses 60 mil para mostrar que é os 75 mil menos 20% de 75 mil, 75% menos 15%. Então, o valor financiado é 60. E aqui nós temos, passo a passo, o preenchimento do demonstrativo. Então, começando com as prestações que são fixas. Eu lanço a formulinha das prestações, os dados. Aqui mostra que a gente precisa ter um certo cuidado com
a elaboração dos números, faço a conta aqui da taxa de juros já dividindo por 100, porque ela aparece em porcentagem. Aqui eu juntei os números do parênteses, faz as contas e aí obtém esses valores. Internamente, para fazer as contas, a gente vai usar sempre todas as cargas, toda a carga máxima do equipamento. Mas no demonstrativo, a gente faz o lançamento com 2 casas decimais. Então, aqui, por isso que trunca na segunda casa, por isso que ficou aqui 56 centavos. Quanto à primeira amortização, a gente lança as prestações, em todas as casas, faz a conta do PV vezes I, então aqui tem o valor, 1 menos a taxa, o resultado acabou sendo indicado por esse valor. Na hora de lançar um demonstrativo, apertando F2 na calculadora ou olhando para o terceiro dígito aqui aparece como sendo maior ou igual a 5, então na hora do arredondamento ele soma 1 no anterior. E somando 1 no anterior, por isso que vai ser lançado 53 centavos aqui na parte final. Com essa primeira amortização, a gente vai construindo as demais amortizações. Então, eu lembro que a segunda depende da primeira. A primeira é dividida por 1 menos I. Observe que a gente está lançando todas as casas aqui. E aí, o resultado encontrado, também a gente vai fazer no demonstrativo o lançamento com 2 casas decimais. O terceiro dígito maior ou igual a 5 soma 1 no anterior. Lançou, então, a segunda amortização. Trabalhada com a segunda, vai para a terceira. Segunda amortização menos, dividido por 1 menos I. Observem aí, novamente, todas as casas decimais. Gerou essa conta, e essa conta, na hora de fazer o lançamento, a gente faz com 2 casas decimais. A mesma coisa acontece para a quarta e para a quinta amortização. Sempre usando todas as casas. E completada, então, a coluna da amortização, a gente já sabia que as prestações são fixas, agora a gente vai fazer o preenchimento das 2 colunas que faltam. Estão sendo agora completadas a coluna do saldo devedor e a última, a quarta coluna, é a coluna dos juros. O saldo devedor, ele segue um regramento similar aos outros. A gente vai ter, então, o saldo sendo feito como sendo a conta saldo da linha anterior menos a amortização, a gente lança o resultado aqui. Então, esses 48 mil é o produto obtido fazendo a continha 60 mil menos 11.716,82, colocou o resultado aqui. Com esse saldo devedor, eu construo de baixo, fazendo esses 48.283,18, subtraído desse número aqui. Aí fez o lançamento, o resultado aqui gerando esses R$ 36.426,14. Aqui eu fiz a construção dos juros e depois eu construí o saldo devedor, porque isso até pode ser feito. A gente inverter a ordem, porque os juros dependem de prestação e de amortização, e o saldo devedor depende apenas da amortização. Então, aqui eu fiz a modificação da ordem para mostrar que isso, tecnicamente, é possível. Mas a gente lembra que as contas intermediárias precisam ser construídas ou feitas sempre com todas as casas decimais. Construído, então, o saldo devedor, com esse cuidado com todas as casas, aparece 0 no final. Aí a gente vai agora ver a última coluna, que é a coluna dos juros, que é prestação menos amortização. Sempre na mesma linha. Prestação menos amortização fez o lançamento aqui. A gente está observando que os valores são decrescentes. Até que prestação menos os juros na última linha, como são números iguais, acaba pagando juros iguais a 0. E eu tenho aqui as contas feitas para vocês checarem os valores numericamente falando. Tá vendo? Sempre com todas as casas. Na hora de fazer o lançamento, a gente trunca com 2 casas decimais e vai fazendo a primeira, a segunda linha, até a última linha. E nesse exemplo aqui, está sendo colocado como sendo a linha 5. Com todas as casas decimais, a gente acabou encontrando aqui, na quinta casa depois da vírgula, um número diferente de 0.
Mas no regramento, na hora de fazer o lançamento no demonstrativo, a gente o faz com duas casas, portanto, efetivamente, os juros no instante 5 foi igual a zero. Com isso, a gente apresentou o sistema americano, feito por coluna, e o sistema alemão, também feito por coluna, o preenchimento da BIC. Sempre no final da aula aparece um exercício agora com outros dados, com outros números, para vocês checarem as competências e habilidades estudadas aqui. Então, vocês vão fazer dois demonstrativos, um no sistema americano, o outro no sistema alemão. No site da escola, a gente vai dizer quando que fica a entrega dessa atividade, e aqui a gente mudou os valores. Agora, o valor financiado precisa fazer $650 mil, tem que retirar a entrada, e aí, desse valor financiado, nós vamos ter pagamentos mensais, são 5 pagamentos, com essa taxa de juros contratada de 1,23% ao mês. Eu vou querer aqui apenas as tabelas, os demonstrativos. Nós fizemos nessa aula o cuidado de fazer passagem por passagem, todas as contas elencadas para vocês entenderem o padrão. A gente trabalha com todas as casas decimais e, posteriormente, faz o lançamento delas casas decimais com 2 fatores ou 2 casas depois da vez. Esperamos que assim fique de uma maneira clara, né, qual o regramento desses demonstrativos. Né? Então, agora...